Oi pessoal, sejam todos bem-vindos. Esse aqui é a introdução para a disciplina de análise combinatória. A gente vai fazer um pequeno podcast com a professora Rafaela Aracina, que é a professora de análise combinatória aqui do IMD. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigado por participar do podcast com a gente. Então, pessoal, a gente vai começar o podcast perguntando, professora, qual é a sua trajetória aqui no IMD, né? O que motivou a senhora a querer dar aula aqui? Conta um pouquinho pra gente, por favor. A minha trajetória aqui na UFRN, né, é desde o meu curso de graduação. Eu fiz graduação em bacharelado em matemática, né, e fiz depois o mestrado aqui também. Em seguida, eu fui técnica administrativa aqui durante um ano e em seguida eu fui professora da UFESA, né, por uns 6 meses. Foi a época que abriu o concurso aqui do IMD, e aí eu já vim pra cá em julho de 2014, então completei 10 anos agora aqui no IMD. E aí desde então a gente está ministrando as disciplinas de matemática do BTI. Nossa, muito interessante. E por que a disciplina de análise combinatória? A disciplina de análise combinatória, eu fiz parte ali da comissão que criou a disciplina. Então ela acabou virando um pouco que meu bebê. Também aqui, acabou ficando por um tempo na minha responsabilidade, né, de desenvolver como seria trabalhada essa disciplina, e dar um suporte aí para outros professores que fossem ministrar ela também. Essa disciplina surgiu de uma reforma, né, no BTI. Na época que eu entrei aqui, a gente tinha uma disciplina muito grande no início do curso, que eram 180 horas, uma disciplina só. Então, como as disciplinas de matemática tendem a ter um pouquinho mais de retenção, se você ficasse retido nessa disciplina, você tinha que fazer todas as 180 horas de novo. É um prejuízo imenso para o aluno e também para o professor, né? E aí era uma confusão para a gente alocar a carga horária de todo mundo. Eram 150 horas, geralmente ficavam com o professor de matemática, e outras 30 que era o que a gente chamava de intervenções de TI. Que aí, às vezes, ficava com o professor de matemática, eu já fiz essa parte também, mas às vezes poderia ser uma professora de programação mesmo, porque essas intervenções eram basicamente pegar o conteúdo que estava sendo visto na parte de matemática e trazer algum tipo de aplicação, ou um jogo, ou enfim, um site que trouxesse alguma visualização diferente. Né? Exatamente, fazer esse link com o objetivo tanto de mostrar a aplicação para o aluno, mas de trazer também um engajamento maior, digamos assim, para a disciplina, sabe? Sim. E aí, mas tinha esse problema, né? Funcionava até certo ponto, mas tinha esse problema de ser uma carga horária muito grande, e aí quando tinha retenção, o aluno precisava repetir todas aquelas 180 horas. E aí quando veio a reforma, e aí o BTI é um curso que passa por reforma com uma certa frequência, por ser um curso de tecnologia e precisar sempre de se renovar, né? Ainda bem, né? Ainda bem, né? Para manter aí a qualidade. Então, nessa reforma que é anterior a essa última, né, que já está para ser implantada, a gente propôs quebrar essa disciplina em disciplinas menores. Porque aí, com disciplinas menores, a gente teria a possibilidade do aluno reprovar só em uma, por exemplo, entende? E aí surgiu matemática elementar, análise combinatória e geometria euclidiana, cada uma com um aspecto específico para desenvolver ali alguma certa habilidade no aluno, ou para sanar lacunas que ele traz, né, no ensino básico, que era o foco principal da grande disciplina 180 horas, e também para aproximar mais, fazer uma curva mais suave do ensino básico para o ensino superior, para que o aluno tivesse mais sucesso, sabe? Então foi assim que foi criada a disciplina de análise combinatória. Eu me juntei com alguns professores, acho que basicamente com o Tonhão, na realidade, e a gente fez uma proposta de trazer, que era um conteúdo que era visto dentro de probabilidade, porque precisa, e aí a gente aliviaria a carga horária de probabilidade tirando esse conteúdo de lá, porque não era algo da ementa, era algo que a gente precisava fazer para fazer ementa de probabilidade, então acabava dando lá um pouco. Então a gente tiraria essa parte de análise combinatória dali e faria uma disciplina pequena de 30 horas, que é o que a gente tem hoje,
para fazer essa parte e dar também conseguir dar uma ênfase melhor, conseguir fazer uma demonstração ou outra, já trazer essa ideia para o aluno. Para já introduzir, né, o aluno já se mais confortável trabalhando com essa matemática mais avançada. Exatamente. Sim. E o que a senhora mais gosta, assim, mais aprecia no conteúdo de ginásio combinatório? O que a senhora gosta de dar, assim, por que a senhora gosta, né, dessa matéria? É uma disciplina que eu gosto muito de ministrar porque ela traz algumas possibilidades. E acaba que todo semestre eu dou ela um pouquinho diferente. Porque a gente consegue trazer ou uma abordagem nova para um determinado problema, ou fazer... Dá para fazer um pouquinho diferente. Sim. Inclusive vocês estão pagando agora, comigo, né? Então, é a primeira vez que eu estou dando dessa forma, como eu estou dando agora para vocês, usando alguns capítulos ali do livro do Rosen, de Matemática Discreta. Então, já traz uma abordagem um pouquinho diferente do que eu fazia nas turmas anteriores, porque eu acho que ele faz um trabalho muito bom com essa parte de recursão. Sim. É bem dinâmico também, né? Acaba facilitando para o aluno entender e conseguir sentir interesse na matéria. Isso, e assim, o livro do Rosen, ele traz para um nível mais perto do que a gente quer na graduação, em oposição ao que a gente fez, por exemplo, na primeira unidade. A primeira unidade foi bem mais basicão, assim, de contagem, a parte de combinação, de permutação. A gente faz a dedução das fórmulas, né? A gente só não dá as fórmulas como a gente fez no ensino básico normalmente. Então a gente faz um trabalho de dedução e tudo exatamente já preparando para um nível realmente mais próximo do que a gente quer, lá em FMC, por exemplo. Já busca cobrar um pouquinho mais da escrita, de vocês não escreverem uma solução do tipo só, é 12. Não é 12 Por que é 12? O que é 12? De onde vem esse 12? Então a gente está mais interessado aí em realmente desenvolver essa habilidade de vocês, tanto de resolver o problema quanto de descrever uma solução de problema. Sim. Sabe? Então isso acaba meio que já sendo sua metodologia, né? A metodologia que você criou e que você vai sempre mudando ali conforme... Eu ia perguntar sobre sua metodologia, mas você já falou muito bem. É basicamente isso, a gente trabalha com... Geralmente a gente tem um material escrito, né? Que aí eu me baseio ou pelo... Tem dois livros basicamente que a gente está usando agora, né? É o livro de Matemática Discreta do Rosen e o livro que chama How to Count Without Counting, que é um livro que eu gosto muito porque ele é muito divertido. E aí ele não tem uma tradução, né? Mas aí eu fiz um material baseado nele e a gente acaba usando esse material nas aulas, seguindo bem direitinho mesmo. Então acho que facilita para o aluno ter material escrito em português, né? E a senhora disponibiliza esse material para os alunos? A senhora disponibiliza o livro? Eu disponibilizo o material escrito, geralmente eu coloco lá um link no Cigarra mesmo, para uma página do Drive e já vou disponibilizando todo o material que a gente utiliza na disciplina. E na dinâmica assim, de avaliações, em relação ao de prova, por exemplo, ou então atividades em sala, como é que a senhora trabalha com isso? Eu costumo fazer, é uma disciplina de 30 horas, então a gente tem 2 unidades só, né? Sim. Eu costumo fazer prova clássica mesmo, presencial, mas em algumas situações já fiz também, já usei o multiprova para fazer mais avaliações, por exemplo, tipo quebrar a primeira unidade em 2 partes menores. Metade de prova e metade de avaliação. Isso, pra gente ter um acompanhamento mais próximo, assim. Esse semestre foi meio atrapalhado, porque a gente teve greve no meio, enfim. Mas eu não costumo sair muito disso. Em alguns momentos eu já pedi para aluno implementar alguma coisa que a gente viu como ponto extra, né? Porque por ser uma disciplina de primeiro período, eu também não posso exigir que o aluno saiba programar muita coisa, mas a gente fazia no estilo de ponto extra. Tipo assim, tem um bônus aqui, se você quiser implementar alguma coisa disso aqui, aí eu dava... dava uma questão, uma situação para os meninos implementarem. Eu já fiz isso algumas vezes também. E geralmente tem muita adesão, o pessoal gosta, mas também tive muito trabalho para corrigir e muitos alunos engraçadinhos que achavam que eu não ia olhar código, esse tipo de coisa, entendeu? Aí faz a coisa de todo jeito, teve que usar só um print de cima a baixo para imprimir uma sequência e foi isso. E aí ele achava que eu ia abrir o código dele e ia só taxar lá o programa e estava tudo certo.
E aí, essas coisas, né, a gente vai ponderando quando a gente faz uma coisinha diferente ou não. Mas é isso, normalmente eu faço a avaliação mesmo tradicional, mesmo presencial, sentadinho, prova lá mesmo. E já puxando desse tópico, professora, quais são as maiores dificuldades dos alunos da senhora acha na matéria de análise combinatória com a senhora, não só com a senhora, mas principalmente com a senhora, né? O que a senhora mais presenciou nos seus anos de sala de aula? Eu acho que os alunos têm uma certa dificuldade de interpretação dos problemas que a gente propõe e tem uma dificuldade gigantesca de escrever uma solução. Sim. Que é uma coisa que a gente bate muito na tecla. Acho que em IME também a ideia é bater muito na tecla de você escrever da melhor forma possível, sabe? Até você entender o problema, você sabe resolver, mas você não consegue transcrever aquilo em uma solução. Exatamente. Às vezes é até uma conta que você consegue fazer de cabeça, mas se eu pedir pra você me explicar o raciocínio, você não vai saber. Por que você faz isso? Entende? E aí a gente cobra isso porque isso é importante. Você vai trabalhar basicamente resolvendo problemas na sua vida. Né? Como programador, seja lá em que área você for trabalhar efetivamente, mas você vai trabalhar resolvendo problemas. Inevitavelmente. E aí, se você não souber escrever uma solução de forma compreensível para seus pares, para outras pessoas entenderem ou interpretarem aquilo ali, e aí, como é que vai ser? Mas considerando que é uma matéria, né, normalmente ofertada no primeiro semestre, para alunos que estão chegando agora, que vem muita gente de realidades diferentes, e como a senhora falou, né, muitos alunos acabam enfrentando uma certa dificuldade em se adaptar, a entender como é que funciona a vivência. O que a senhora acha que seria importante para o aluno chegar, o aluno novato, o aluno que vai se matricular, às vezes nem é novato, né, o aluno que vai se matricular na matéria, que tipo de conhecimento a senhora acha que é importante ele já ter adquirido previamente? Olha só, eu costumo dizer nas aulas que se você já sabe de alguma coisa, ótimo, mas se você não sabe, a gente vai definir tudo do zero, e a gente faz isso. A gente define, por exemplo, o fatorial. O que é o fatorial de um número? A gente começa daí, que é algo que normalmente você já deve ter visto. O fatorial, uma combinação, um arranjo, normalmente você já viu no ensino básico, mas a gente também recebe aquele aluno que não viu. Sim. Então a gente define tudo do começo. Então dizer assim, conhecimento prévio que ele precisa ter, ele não precisa. Precisa saber multiplicar, por exemplo. Uma noção básica de mas assim, da disciplina em si, a gente começa ela bem do zero mesmo, assim, que ninguém sabe de nada. Mas a gente nota que até no básico, às vezes, as pessoas têm muita dificuldade. Então, eu acho que porque o nosso ensino básico é falho em desenvolver a capacidade de interpretar e resolver problemas. Sim, e eles trazem esse problema para a graduação, né? Exatamente. Mas eu acho que essas disciplinas de primeiro período, elas são excelentes para você desenvolver isso. Vai se preparando, né? Exatamente. Sim. E pronto, entrando já nesse assunto, como é que a senhora acha que a disciplina de análise combinatória ajuda os alunos a se prepararem para outras disciplinas mais avançadas, como por exemplo cálculo, ou então FMC1, FMC2, por exemplo, probabilidade. Como é que a senhora acha que a matéria ajuda a gente? A análise combinatória tem uma aplicação muito direta na probabilidade. Sim. Isso tem uma relação muito forte com isso, que quando você vai trabalhar com espaços discretos de probabilidade, você precisa contar coisas. Sim. Isso aí é inegável. Então, o conteúdo em si, ele vai ser muito útil lá em probabilidade. Essa parte de recursão que a gente está vendo agora, isso vai ser muito útil em todo lugar. Sim. Em todo lugar, inclusive na programação. O entendimento disso, vai ser muito útil para vocês em todo lugar. Sim. E as habilidades de resolver problema e descrever muito bem suas soluções vão ser muito úteis em todo lugar também. Para a vida toda, né? Exatamente, para a vida toda, nem só para o curso, para a vida toda. Mas é isso, eu acho que o que a gente desenvolve vai ter uma aplicação, talvez não tão direta como tem em probabilidade, que é uma Sim. aplicação do conceito, né? Você vai usar o conceito ali em probabilidade para calcular coisas, mas tem essa coisa das habilidades que você desenvolve e vão ser importantes. Aí se você fizer bem essa base, vão facilitar muito Sim. o restante do curso, com certeza. Então, preste atenção nas disciplinas de dados combinatórios se você quiser se dar bem no resto do curso. Além disso, professor, pois é, está nas suas mãos.
Além disso, professora, eu gostaria de saber um pouco sobre o processo da senhora de elaboração das provas, né? Como é que a senhora elabora? A senhora trabalha com questões durante a aula, você seleciona questões, enfim, de bancos de provas, de livros, você de vestibulares, como é que a senhora trabalha em relação às provas? Em relação às provas, normalmente eu me baseio nas listas que tem nos materiais que eu estou usando. Todos os livros, normalmente. Né? Isso. Para fazer algo parecido com aquilo. Sim. Sabe? E eu tenho sempre questões do meu coração que eu sempre coloco. Então sempre tem aquelas Acho que todo ano eu coloco aquelas questões de alguma forma. Que são questões mais de uma demonstraçãozinha mais simples, às vezes eu cobro. Acho que eu cobrei na prova de vocês, não é? Algo mais simples. Sim. Só para eu entender se você está entendendo. Entende? A avaliação nada mais é do que isso, né? A gente entendi também o nível da turma, como é que é a conversação. Como é que está sendo esse entendimento? Eu estou falando, mas vocês estão entendendo? Porque às vezes pode ser uma turma que é mais avançada, que é o pessoal mais pra frente, que já entende os conceitos, mas pode ser uma turma também que o pessoal está um pouco perdido e é bom nivelar, né? A ideia é trazer todo mundo para o nível mais alto que a gente conseguir. Mas o meu processo é esse, a gente trabalha muito, por exemplo, na sala de aula. Então, geralmente é conceito, exemplo, resolver problema, vamos fazer isso aqui. Então, a gente trabalha muito dessa forma, né? E aí, os exercícios que tem lá vão ser muito no mesmo formato dos exemplos que a gente faz na sala de aula, e a prova reflete isso também. A gente procura uma coerência ali. Mas as provas são discursivas ou objetivas? Discursivas. Sempre discursivas. Sempre discursivas? Eu acho que 95% das vezes são discursivas. Eu acho que eu fiz objetiva já no multiprovas, em algum momento. Sim. Mas eu nem tenho certeza se eu cheguei a fazer objetiva. Então as questões da senhora, por exemplo, elas são todas anuais. Você vai individualmente, cada questão, cada corrigir, ver se o aluno acertou. Então é tudo individual, né? Nada automatizado. Não. Interessante. Por isso que demora. Além disso, professora, a senhora sente que tem uma diferença naquela análise combinatória que a gente vê no ensino médio, até no ensino fundamental às vezes, para o que a gente vê aqui na disciplina de análise combinatória no bacharelado em tecnologia de informação do IMD? A ideia é que a gente traga os conceitos são os mesmos, daquele iníciozinho pelo menos, mas a gente, além de trazer o conceito, a gente não te dá, por exemplo, uma forma pronta, a gente vai deduzir essas coisas, porque, qual é o princípio que está ali. Então a gente começa do anunciado do princípio fundamental da contagem, e a partir dele a gente constrói o conceito de combinação, o conceito de permutação e todos os outros conceitos aí que a gente vai vendo. E um diferencial é esse tratamento de modelagem recursiva, que é o que a gente está vendo agora, né? Eu acho que é um grande diferencial, é algo que a gente não vê no ensino básico. Sim. E que para o curso de vocês faz uma diferença bem considerável, sabe? É bem importante ter essa noção da modelagem recursiva. Sim, vai ter muitas aplicações de outras matérias no futuro, exatamente. Sim, a senhora, vocês professores da análise combinatória, né? Vocês têm alguma estratégia, vocês pensam em alguma coisa para alunos que têm dificuldade com a matéria? Eu acho que, no geral, o que eu faço, né, particularmente, é me disponibilizar para ter um momento mais... sentar com o aluno e ter um momento individual. Sim. Porque é muito difícil. As turmas de primeiro semestre são muito grandes. São turmas de 60 plus, né? Então, é difícil na aula a gente ter um cuidado. E a gente procura ter, né? Principalmente em questão de adaptabilidade. Ali tem alguns alunos com deficiência visual na turma, por exemplo, que a gente tenta... às vezes eu nem tipo assim, alguém precisa me lembrar, né? Professora, a letra maior, não sei o quê. Mas a gente tenta adaptar da melhor forma possível. Mas essa questão de dar o suporte, a gente não consegue na sala de aula, até por ser uma disciplina de 30 horas. E aí o que eu peço sempre para os alunos, e que raramente eles usam, é para marcar um atendimento individual, porque aí eu consigo sentar contigo e ver qual é que é a sua dificuldade exatamente, como é que eu posso te ajudar. Escreve uma solução para mim, para eu ver como você está escrevendo, e te ajudar a apontar o que pode ser melhorado. Mas tanto em análise combinatória quanto nas
nas outras disciplinas que eu ministro, as pessoas usam muito pouco esse recurso, sabe? Sim. São poucos atendimentos que eu acabo fazendo ao longo do semestre, embora eu avise sempre que estou disponível, mas então, a senhora pessoal sempre, não procura muito, não. a senhora sempre oferta, né, esses atendimentos individualizados para os alunos com dúvidas, né? Isso. Certo? Além disso, tem monitorias, tem bolsistas na matéria, sabe dizer? Tem semestre que tem semestre que não tem. Esse semestre eu acho que não. Assim, eu não estou sentindo nenhum projeto de monitoria. Mas é porque os projetos de monitoria são renovados, né, periodicamente. Sim. E aí você tem que submeter um projeto e tem que receber as bolsas para aquele projeto. E aí, enfim, tem semestre que você consegue, tem semestre que você não consegue. Às vezes você não consegue nem submeter, entendeu? E aí varia um pouco. Isso para toda disciplina, sabe? Essa questão dos projetos de monitoria é periódica. Então, às vezes vai ter, às vezes não vai ter. Mas aí o professor normalmente se disponibiliza para atender quando o aluno tem essa necessidade. Então, pessoal, em caso de dificuldade com a matéria, vocês podem falar diretamente com a professora, marcar um horário individualizado, que ela vai tentar, né, atender você, tratar a sua dúvida da melhor maneira possível. Como ela falou, nem sempre é bolsas a monitorias, né, para essa matéria, para a discriminatória, mas pelo menos atualmente a gente tem a oferta de tutorias, né, com os bolsistas do PET-CC, e eles inclusive cobrem a matéria de análise combinatória. Então, se você é um aluno novo, está com dificuldades, você pode tirar suas dúvidas marcando a tutoria com um bolsista do PET-CC. Eles também, né, tratam a matéria de análise combinatória, então eles estão sempre disponíveis. Você pode procurar com algum colega, com algum professor, para se informar melhor e saber os horários das tutorias do PET-CC. Além disso, professora, a última pergunta é sobre modificações, né, na grade da matéria, no currículo da matéria, se a disciplina pretende alguma atualização, se ela vai continuar no futuro do currículo do curso. A senhora tem alguma informação sobre isso? Então, nessa última reforma que foi feita, aprovada, mas não está em vigor ainda, a disciplina permanece. Acho que ela muda de nome, porque tem uma mudançazinha ali na ementa, mas eu acho que fica exatamente como a gente já está fazendo, né? Com essa ênfase maior em recursão, sabe? Que a gente dá uma olhadinha ali em PA e PG, nessa parte. Acho que o nome é técnicas de contagem. E aí a gente inicia com a análise combinatória básica, né? Com arranjo de combinação, permutação, essas coisas, os princípios básicos. E aí o que a gente chama de técnicas avançadas, que seria essa parte de contagem recursiva, essa parte de outros princípios, né? O princípio da casa dos pontos, outros princípios aí da contagem, digamos assim, mais avançados. Mas permanece sim nessa nova grade, né, que dá para ser implementada ainda. E aí depois disso, só depois de outra reforma para a gente saber, mas por enquanto permanece sim, só muda um pouquinho, muda o nome e talvez um pouquinho de nada lá na emenda. Então a matéria continua, talvez a gente vai permanecer. E é isso, pessoal. Espero que tenham conseguido entender melhor como é que funciona a disciplina de dados combinatória com a professora Rafaela. Ela que é uma ótima professora. Eu assisto as aulas dela, então a gente está sempre ali acompanhando, ela sempre torna a aula muito dinâmica. Então, assim, é sempre muito bacana assistir a aula que dá gosto de você ver, né? Diferente de algumas matérias que infelizmente acabam ficando engessadas com o tempo, ela consegue adaptar a matéria para que se adapte à turma, né? Necessidade da turma, necessidade do aluno. E a gente consegue sempre sair satisfeito, né? Sair tendo entendido a matéria. Então, pessoal, professora, muito obrigado por participar do podcast da gente. Este foi o podcast, pessoal, para o portal das disciplinas do MD. Muito obrigado por terem assistido até o final e boa noite.